Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Química e na aula de hoje nós vamos abordar um conteúdo super importante que é o pH. Tá? pH, sigla de potencial hidrogênio iônico. O que o pH representa? Na verdade o pH ele é um índice que indica se o meio é neutro, é ácido ou é básico. E ele é uma característica de todas as substâncias que são determinadas pela concentração de íons de hidrogênio ou íons H+. O termo pH ele foi introduzido pelo bioquímico Sorensen e ele tinha o objetivo de facilitar os trabalhos no controle das cervejas. Na época ele trabalhava no laboratório Carlsberg da cervejaria homônima. Onde que o pH é encontrado? Com certeza você já deve ter ouvido falar desse termo pH, porque ele é bastante importante. Quando você faz um exame de sangue, por exemplo, um dos fatores que são colocados lá no seu exame é o pH. Porque o pH do sangue, funciona como um sistema tamponado e ele sempre fica numa certa faixa. Se de repente ele está mais ácido ou mais alcalino, você pode ter doenças. Também é encontrado na piscicultura ou criação de peixes. Determinadas espécies sobrevivem em meios mais ácidos, outras espécies no meio neutro e outras no meio mais alcalino. Então, para adequar o seu ambiente a determinadas espécies, você precisa controlar o pH. Nessa imagem aqui nós temos o controle do pH na urina. É outro fator onde o pH é extremamente importante para identificar a sua saúde. Além disso, o pH é utilizado no tratamento da água, é utilizado no controle da qualidade da água de uma piscina e outros lugares mais, como por exemplo nos shampoos e nos condicionadores. Então é muito comum a gente ver uma propaganda onde fala do pH do shampoo. Então aqui eu tenho diversas marcas e o pH varia de 5 até 7,5 em cada tipo de shampoo. Em produtos capilares, essa é super importante. Por quê? Porque quando a gente faz tratamento capilar, principalmente as meninas, a gente utiliza determinados tipos de produtos e que tem faixas de pH diferentes. Então, por exemplo, quando a gente utiliza uma coloração, é muito comum. Se o seu cabeleireiro é um bom profissional, ele não vai deixar você fazer uma coloração e em seguida utilizar, por exemplo, um alisamento. Por quê? Porque, na verdade, a coloração, ela deixa o pH bastante alcalino. E quando você utiliza um relaxante, um produto que vai provocar um alisamento, ele aumenta ainda mais o pH do seu cabelo, o que pode tornar o cabelo quebradiço. Então, não é legal a gente fazer uma coloração e depois um relaxamento ou um alisamento, um selante, coisas assim. Geralmente você deve deixar o cabelo descansar por 2 ou mais semanas. As máscaras e condicionadores já têm um pH mais ácido. Produtos para cabelo ou pele devem ter um pH nessa região aqui. Um outro lugar onde a gente encontra a medida de pH estampada no rótulo é na água mineral. Então nós temos ali pH igual a 6. No outro rótulo, nós temos pH igual a 9,58 e na outra água, pH igual a 7,27. Essa característica pH, ela está relacionada aos tipos de minerais que a gente tem na água. Alguns minerais vão deixar a água mais ácida, outros mais alcalina. Essa é bem legal da gente ver. Essa planta, conhecida como hortênsia popularmente, ou hidrangeia macrofila, ela tem flores rosa ou azul. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu queria levar uma muda da tua flor rosa, você pode me dar uma muda? E a pessoa vai lá, planta a cor de rosa e de repente a flor nasce azul. Ela fala, mas poxa, eu peguei uma flor cor-de-rosa, por que a minha nasceu azul? Na verdade, essa flor, ela tem a sua coloração modificada de acordo com o pH do solo. E foi uma das questões que caiu no Enem
no ano passado, abordando essa flor e o seu pH. Então, nos solos ácidos, a flor fica azul e nos solos alcalinos, a flor é rosa. Lembrando que aqui eu tenho dois, né, contrastes, mas eu posso ter meio mais clarinho esse rosa, mais clarinho esse azul. Também tenho ali meio arroxeado, outras mais para o branco. Então, são flores que modificam a cor dependendo do solo em que foram plantadas. Vamos lembrar um pouquinho do conceito de ácido-base de Arrhenius. Então, o que Arrhenius disse sobre os ácidos? Que ácido é toda substância que libera em água o íon H+, como cátion, ou o íon hidrônio, H3 ou mais. Então, nós temos lá um ácido, a água briguenta separa os casais, forma H+, e A-. Esse H+ é responsável pela característica de ácidos, segundo Arrhenius. As bases, por sua vez, né, liberam o íon OH- como ânion. Então, nós temos lá uma base, a água briguenta separa os casais, e nós temos lá um cátion B+, e um OH-, que é responsável pela basicidade do meio. Então, começando a entender o nosso conceito, pessoal? Bom, nós temos aqui o equilíbrio iônico da água. A água é briguenta e separa a si mesma. Então, nós temos aqui, ó, um oxigênio roubando o hidrogênio da outra água. Essa interação entre as moléculas de água acontece e tem um nome, chamado de autoionização. Como a água é uma substância molecular, ela sofre processo de formação de íons, denominados de autoionização. Então, a água forma H3 ou mais, como nós vemos aqui, e o OH- do lado de cá. Ou simplesmente água, H+, mais OH-. A partir dessa reação, nós podemos escrever a constante de equilíbrio da água, que é chamado de K, constante, e W, porque é water, água em inglês. O produto iônico da água pode ser escrito como a concentração de H+, vezes a concentração de OH-. O KW é dado pela concentração dos produtos sobre os reagentes. Mas, como a concentração da água é considerada constante, ela não entra na escrita aqui do K. Por que é constante, professora? Porque, na verdade, somente uma a cada 1 milhão de moléculas vai sofrer esse processo de ionização. Então, a quantidade de íons formada é muito pequena, pessoal. Por isso que a água não é boa condutora de eletricidade. E o valor do KW, nas condições de 25 graus Celsius, é igual a 1 vezes 10 a menos 14. É muito importante saber que o KW só varia com a temperatura. Então, se modifica a temperatura, modifica a constante de equilíbrio. Caso contrário, ela permanece 1 vezes 10 a menos 14. Agora a gente vai analisar os meios. Vamos lá. O meio neutro, né? Então, nós temos a água sofrendo o processo de ionização e o KW 1 vezes 10 a menos 14. Cada água que sofre o processo de ionização libera uma partícula H+, e libera uma partícula OH-. Então, nós podemos dizer que no meio neutro, a concentração de H+, esse colchete é o símbolo da concentração, é igual à concentração de OH-. Então, vamos trabalhar com partículas. Se eu tiver uma água sofrendo ionização, vai formar um H+, e um OH-. Se eu tiver duas águas, 2 H+, e 2 OH-. É mais ou menos isso. Mas esse número é constante e está relacionado ao KW. A concentração desses íons é 1 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Então, no meio neutro, a concentração de H+, é igual de OH-. Então, nós temos aqui a representação desenhada dessa situação. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 H+, e 5 OH-, indicando que as quantidades de H+ são iguais a de OH-. Na verdade, quando a gente trata das soluções, nós dizemos que a concentração de H+ é igual a de OH-. Então, anote aí no seu caderno que no meio neutro as concentrações são iguais. E o meio ácido? Bom,
Segundo Arrhenius, o ácido é toda substância que libera em água H+. Então, o meio ácido deve ter uma concentração maior de H+. Então, nós dizemos que a concentração de H+, é maior que a de OH-. Dessa maneira, a concentração de H+, é maior que 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, se nós pudéssemos desenhar o que acontece microscopicamente, nós teríamos lá um número muito maior de H+, e um número menor de OH-. Então, no meio ácido, anote aí, a concentração de H+ é maior. Já no meio básico, também chamado de alcalino, o que acontece é o contrário. Então, base, toda substância que em água libera OH-. Aqui eu tenho a concentração de OH- maior que a concentração de H+. Então, nós dizemos que a concentração de OH- é maior que 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, se eu pudesse olhar a solução, seria algo parecido com isso, né? Aqui não estão representadas as moléculas de água que não sofreram a ionização, somente os íons ionizados. Então, eu tenho aqui H+, H+, e H+, só 3, e vários OH-. Essa seria a representação de um meio básico, onde a concentração de OH- é maior. Anotaram, pessoal? Como que funciona a escala de pH? Então, a escala de pH vai de 0 até 14. 7 é chamado de neutro. Menor do que 7, chamamos de ácido. Quanto mais próximo do extremo, mais ácido é o meio. Já as substâncias que têm pH maior do que 7 são chamadas de básico ou alcalino. Além da escala de pH, nós temos a escala de pOH. Então, nós podemos escrever a escala de pOH lá em cima. Olha que interessante, ó, 0 mais 14, 14. 1 mais 13, 14. 2 mais 12, 14. 3 mais 11, 14. Se nós fizermos todas as somas aqui, nós vamos observar que a soma de pH mais de pOH vai sempre dar 14. Isso quer dizer que se uma substância tem pH igual a 8, o potencial hidroxiliônico, que é o pOH, é 6. São valores complementares. Resulta em 14. E agora a gente vai ver alguns exemplos de pH de substâncias do nosso dia a dia. Aqui eu tenho a água de bateria de carro, pH igual a 1. Se você se lembrar da aula de ácido, a água de bateria é formada de ácido sulfúrico. Ele vai ter um pH igual a 1. Suco gástrico, pH igual a 2. O nosso estômago tem suco gástrico e o pH dele é bem ácido. O limão, pH 2,4. Laranja ou maçã, pH igual a 3,5. Cafezinho, pH 5. E o leite, pH 6,5. Até aqui a gente teve exemplos de substâncias encontradas no nosso dia a dia que tem pH, pessoal, ácido. Água, pH 7, é neutra. Temos aqui a saliva, que tem pH entre 6,5 e 7,4. Uma coisa bastante importante é que muitos estudos revelam que através da saliva é possível prever algumas doenças. Sangue, pH 7,34 a 7,45. A água do mar, pH igual a 8. Sabonete, pH de 9 a 10. Amônia, aquela amônia caseira que é comprada para tingir os pelos, né, deixar os pelos dourados, 11,5. Ela é básica, né? E água sanitária, 12,5. E por fim, soda cáustica, 13,5. Vai depender da concentração dos íons que você tem em solução. Então, nós temos aqui alguns exemplos de soluções que são básicas. A saliva e o sangue são consideradas neutras, né? Ligeiramente neutras. E agora a gente vai falar um pouquinho da parte matemática do pH. Como que a gente calcula pH? Porque se a gente pensar, a gente não pode sair contando os íons. Mas como é que a gente calcula o pH de uma solução? Então, o pH é dado por menos log da concentração de H+, ou colog de H+. E o pOH é dado por menos log da concentração de OH-. Lembrando que pH mais pOH dá 14.
Nossa, professora, ficou tão difícil porque agora envolve logaritmo? Porque na verdade o logaritmo é uma função matemática que converte números muito pequenos em números inteiros. Se a gente lembrar da escala anterior, a escala de pH vai de 0 até 14, são números inteiros. Se as concentrações de H+, e de OH- geralmente são números muito pequenos, então eu preciso de algo que faça um número muito pequeno virar um número inteiro. E quem faz essa função matemática é o logaritmo. Antes de você se desesperar, eu tenho uma informação bem legal para você. Se a concentração for igual a 1 vezes 10 elevado a menos n, o expoente da concentração é o próprio valor do pH. Então, H+ é igual a 1 vezes 10 elevado a menos pH. Pessoal, é só para a concentração 1 vezes 10. Se eu tiver 2, se eu tiver 3 vezes 10 ou outro número da concentração, essa regra não é válida. Então, eu vou ter que substituir os valores e calcular o pH a partir da fórmula do logaritmo. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo para explicar como funciona e você vai ver que é bem fácil. Então, eu tenho aqui uma substância que possui concentração de H+, igual a 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, como que eu vou calcular o pH? O pH é o expoente é 4, portanto, o pH dessa solução é 4. E o pOH, professora? Lembra que pH mais pOH dá 14. Se o pH é 4, o pOH é 10. Fácil. E agora eu quero trazer algumas observações importantíssimas sobre o pH. Então, nós temos aqui o pH de 0 a 14. E lá em cima, baseado nessa regra, quando a gente tem pH igual a 0, significa que a concentração aqui em cima é 10 elevado a 0. Se o pH é 1, a concentração de H+, 10 elevado a 1. 2, 10 elevado a menos 2. 3, 10 elevado a menos 3 e assim por diante. Então, o que nós podemos observar a respeito da escala de pH? Uma questão muito importante é a comparação entre duas ou mais substâncias. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma substância que tem pH 6 e eu vou compará-la a uma substância de pH 4. Muitas vezes os exercícios trazem isso. Ele pergunta quantas vezes mais ácida é a substância que tem pH 4. E aí o aluno fala, não deve ser 1,5. Será? Pessoal, na verdade, não. Tá? Porque quando a gente pensa aqui numa substância que tem pH 6, a concentração dela é 10 a menos 6. Quando eu penso numa substância que tem pH 4, a concentração dela é 10 a menos 4. Então, se eu for de 10 a menos 6 para 10 a menos 5, que número que eu multipliquei para que 10 a menos 6 virasse 10 a menos 5? Por 10. E se eu for de 10 a menos 5 para 10 a menos 4, eu vou multiplicar por 10. Dessa maneira, eu posso dizer que uma substância que tem pH 4 é 100 vezes mais ácida do que uma substância que tem pH 6. Tá? Então, sempre que eu trabalhar em comparação de um pH e outro, vai ser sempre na base 10. 10, 100, 1000 e assim por diante. Tá certo, pessoal? Bom, na prática, né, a gente não mede concentração de solução. Como é que a gente faz, então, na prática, para medir o pH de uma solução dentro de um laboratório? Então, nós utilizamos, né, o que chamamos de indicadores ácido-base, ou também utilizamos pHmetros. Então, em laboratórios mais sofisticados, onde o pH se torna sempre necessário e ele deve ser preciso, nós utilizamos esses pHmetros digitais, que não só trabalham o valor inteiro, mas o valor decimal. Mas em outras situações, em laboratórios mais comuns, a gente pode utilizar algumas fitas, como por exemplo essa, que é uma fita de indicador universal. Os indicadores universais, eles contêm diversos indicadores que, ao ser colocado em contato com as substâncias, eles vão mudar de cor. Então, existem substâncias que têm a sua cor modificada, que nem a plantinha. Lembra da florzinha, pessoal? Igual a florzinha. Só que aqui eu consigo construir uma escala de pH. Então, no caso aqui, colocando essa lima da Pérsia, nós vemos que o papelzinho que era amarelo, ele fica laranja, indicando que o pH daqui da lima é 3.
Aqui no sabonete ficou azul, indicando que o pH aqui deve ser por volta de 11. Uma outra maneira da gente analisar o pH é utilizando o papel de tornassol. O papel de tornassol, embora ele seja muito comum, ele não indica o valor do pH, como é o caso aqui do papel de indicador universal. O papel de tornassol, ele só muda de cor e indica se uma substância é ácida, é básica ou é neutra. Então, nós observamos aqui, por exemplo, que nessa imagem é colocado um papel de tornassol vermelho numa substância que no caso é o vinagre e no outro que é o Easy Off, um limpa-forno. O que aconteceu quando eu coloquei o papel vermelho no ácido? Ah, professora, não aconteceu nada, ele ficou vermelho. Mas quando eu coloquei o papel vermelho numa substância que tem soda cáustica, ela vai ficar azul, indicando que essa substância aqui é uma base. Então, o papel de tornassol vermelho, ele fica azul quando a gente tem uma base. E o papel azul, ele fica vermelho quando a gente tem um ácido. E é isso que a gente vai falar agora. Papel azul fica vermelho quando a solução é ácida. Papel vermelho é azul quando a solução é básica. Aqui eu tenho um exemplo para a gente decidir. Olha lá. Ele pega o papel de tornassol vermelho. Gente, é vermelho, tá? Parece rosa, mas é chamado de papel de tornassol vermelho. Ele coloca esse papel de tornassol vermelho na substância e ela fica azul. E ele coloca o azul na substância e ele fica azul. Ou seja, quem mudou de cor aqui? Essa daqui. E quando o vermelho passa para o azul, a solução é básica. Professora, e se nem o vermelho mudar e nem o azul mudar? Então, o que aconteceu aí, pessoal? A gente tem uma solução que é neutra. Por isso que ele coloca um vermelhinho e um azulzinho. Tá certo? Um outro indicador muito comum no nosso dia a dia é a fenolftaleína. A fenolftaleína, ela tem uma escala de mudança de cor. Em pHs abaixo de 8, ela é incolor, ou seja, no ácido ela é incolor. Quando o pH ficar entre 8 e 10, ela fica rosa. E se tiver entre 10 e 12, ela vai adquirir uma cor carmim ou roxa. A fenolftaleína é usada lá naquela brincadeira do sangue do diabo. Então, a gente coloca a fenolftaleína e a amônia, que tem pH que deixa a solução aqui, ó, roxa ou carmim. Quando a gente espirra, né, fica rosa, tá tudo roxo lá na camiseta. Mas passa um tempo, aquela cor rosácea some e fica tudo incolor de novo. Por que acontece isso, pessoal? Porque a amônia, que é um gás, né, volátil, ela sai, se desprende e deixa o pH de novo baixo e, portanto, a solução vai ficar incolor. É bem interessante que quando você vai lavar sua camiseta que espirraram o sangue do diabo, quando você colocar no sabão, ela vai de novo ficar cor-de-rosa. Por quê, professora? Porque o sabão, ele também é uma base, então vai mudar para cor-de-rosa. Tá certo, pessoal? Isso daqui é a imagem, né, da fenolftaleína incolor. E aqui eu tenho uma solução que tem pH abaixo de 8. Aqui eu posso dizer que ela é 7. Ela pode ser neutra. Ela pode ser uma solução ácida, nós não sabemos. Na verdade, ela só vai te dizer se a substância tem um pH básico. E ela é muito utilizada, né, nas titulações, nos laboratórios de química. Certo, pessoal? Aqui eu tenho um exemplo do metil-orange. Ó. O metil-orange, no ácido, ele fica vermelho e numa base ele fica amarelo. E ele foi descoberto pelo Sorensen, criador do pH. Um outro exemplo utilizado em aquários, se você já teve um aquário, talvez você já fez esse experimento, é o azul de bromotimol. Geralmente os indicadores de pH de aquário, eles trazem o azul de bromotimol. Por quê? Porque ele tem uma escala de viragem muito próxima ao neutro. Então, no pH da água do aquário, a gente não pode ter uma grande variação de pH, porque senão as espécies vão morrer. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos de um indicador que indique se o pH está muito ácido, que no caso aqui 6 é considerado ácido para o ambiente do aquário, ou se ele vai adquirir uma coloração muito azul e está alcalina. E a gente vai ter que tomar medidas, né, preventivas para estabilizar a água desse aquário. Se tiver muito ácida, você coloca lá umas conchinhas, vai soltando carbonato e vai
neutralizando o ácido. Se tiver muito básico, aí a gente vai colocar um antiácido na água. O azul de bromotimol, de acordo com o pH da sua água, ele vai ficar amarelo, verde ou azul. E agora a gente tem um indicador que é caseiro, gente. É o extrato de repolho roxo ou chá de repolho roxo. O chá de repolho roxo, o extrato, né, ele também tem o poder de modificar de cor de acordo com o caráter das substâncias. E esse é um experimento que dá pra gente fazer em casa, ele fica bonito, você não precisa de tubo de ensaio, você pode fazer num copo descartável se você quiser, ou num copo de vidro, só tem que tomar cuidado com aquilo que você põe dentro do copo. Mas o extrato de repolho roxo é totalmente inofensivo, então a gente pode medir ali a cor do vinagre, a cor do suco de laranja, a cor do sabonete e de várias outras substâncias. Só não dá para verificar mudança de cor com água sanitária. Por quê, gente? Água sanitária descora o extrato de repolho roxo. Então aqui a gente tem, olha, uma gama de cores que podem, né, indicar determinados pHs. Claro que ele não pode ser usado com precisão, mas eu sei sim, se ele adquirir tons vermelho, roseados, nós temos um pH ácido. E se ele adquirir as cores frias aqui, ó, azul, verde, né, nós temos o pH básico, e o amarelo é o extremo do pH básico, tá? A gente vai conseguir deixar amarelo aí com soda cáustica, por exemplo. E agora, pessoal, chegou a hora do exercício. Como é que a gente aplica, né, esses conceitos na resolução de situações problemas? Bora lá. Questão do Enem. Por que do Enem, pessoal? Porque o Enem adora pH, tá? Não só o Enem, como vários vestibulares. Se um aluno sai do ensino médio e não entende o conceito de pH, precisa repensar, porque ele é muito cobrado nos vestibulares e no Enem. Então, bora lá. Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes. Adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar a hipótese do pesquisador está correta. É aquele que contém. E agora, pessoal? Então, ele pegou lá batata, colocou batata, carne, clara de ovo cozida, porção de macarrão e bolinha de manteiga. Então, primeira coisa, né? Ele quer descobrir o quê? Qual é a solução? Não, ele quer descobrir qual é a enzima. E ele acha que é protease gástrica, que age aonde, pessoal? No estômago. E aí, ele te deu, né, uma dica, ó. A digestão no estômago é ácida. Então, aqui vai constatar a hipótese correta, né? Vai ter um pH ácido, porque no intestino é básico. Sabendo, então, que essa digestão deve ser ácida, eu posso excluir todas que têm pH básico, que no caso ali, ó, a solução da letra A, pH 9, a solução da letra C, pH 9 e a solução da letra E, pH 9. Sobrou quem? Pedaço de carne igual a 5 e porção de macarrão igual a 5. pH igual a 5. E agora, pessoal, o que a gente faz? A gente vai buscar um outro conceito, né? E esse conceito é lá da biologia. Certo, pessoal? Ele fala o seguinte, ó, que a protease gástrica digere proteínas. Tá aqui, ó. A protease gástrica digere proteínas. Porção de macarrão é proteína? Claro que não, né, gente? Porção de macarrão é carboidrato. Então, a alternativa que traz a proteína correta é a alternativa B. Então, se no tubo B, que tem um pedaço de carne e tem uma solução ácida, ocorrer alguma modificação, indica
que a substância ali, a enzima, é a protease. Questão número 2, questão do Enem do ano passado. A Hydrangea macrophylla é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a Hydrangea cor-de-rosa, mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabendo que o pH é igual a menos log de 10 a x, em que x é a concentração de hidrogênio. Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x, quem é x, pessoal? X é a concentração de hidrogênio, assuma. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a gente está falando da concentração de H+. Então, existem algumas questões aqui que a gente já pode eliminar de cara, gente. Vamos eliminar esses Big Brother, ó. Valores maiores que 7 e menores que 8. Quando a gente fala da concentração de íon, gente, são valores menores que 1. Então, não dá para ter valores inteiros como 7 e 8. Então, essa a gente pode cancelar. O mesmo vai acontecer com a letra D. E aí, sobrou para nós, ó, qualquer valor acima de 10 a menos 8, qualquer valor positivo inferior a 10 a menos 7 e valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7. Eu já deixei aqui desenhado uma reta matemática, porque a gente vai usar essa reta para resolver esse exercício. Então, colocando o pH e a sua respectiva concentração. E o que ele fala lá para mim? Ó, considere que a Hydrangea cor-de-rosa mais valorizada seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Então, quem que é um pH inferior a 8? Inferior a 8, ó, é tudo isso aqui, ó. Certo? Qualquer pH menor do que 8 é inferior a 8. Mas ele diz lá em cima que as flores cor-de-rosa são obtidas com pH maior do que 7. Então, pode ser menor do que 7? Não, ó, pode só estar aqui, ó, nesse pedaço aqui. Então, ó, deve ser entre 7 e 8. A concentração tem que ser entre 7 e 8. Ela tem que ser menor do que 10 a menos 7, porque para lá vai diminuir, mas ela tem que ser maior que 10 a menos 8, que me dá a alternativa E. Se vocês olhassem aqui, né, ele fala assim, ó, qualquer valor acima de 10 a menos 8. Gente, qualquer valor acima de 10 a menos 8 é um valor muito complicado, tá? Então, qualquer valor para lá. Gente, podia ser 1, 10, 20, 30, 40. Não, a gente não mede pH para isso, certo? A gente não vai ter concentrações dessa maneira. Então, nós temos aqui números pequenos, não é qualquer valor. Aí ele fala assim, ó, por que está errado aqui? Ó? Qualquer valor positivo inferior a 10 a menos 7. Então, valor positivo inferior a 10 a menos 7 também me dá um valor, uma dimensão muito grande de valores. Então, eu preciso de um valor restrito. E esse valor está aqui, ó, entre valores que maiores que 10 a menos 8, ó, maior que 10 a menos 8. Professora, 10 a menos 7 é maior que 10 a menos 8? É, gente, tá? Então, ó, se a gente pegar aqui 10 a menos 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso aqui. E 10 a menos 7, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, percebe que aqui, ó, é 10 vezes menor do que 10 a menos 7. Então, ele fala valores maiores que 10 a menos 8, que é para a esquerda, e valores menores que 10 a menos 7. Tá aqui, ó. Podia ser para lá, mas como ele diz, né, que são maiores que 10 a menos 8, fica dentro dessa região. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, precisando de alguma coisa, fale conosco e nós ficamos por aqui. Por hoje é só. Lembrando que a gente tem uma aula seguida só de resolução de exercício de pH. E ali a gente vai resolver os logs que são diferentes de 1, né, lá na frente no coeficiente. Tchau, pessoal!